estou aqui para realizar o projeto do Montecast. Hoje vou entrevistar a Maria Emília Duarte, nossa jornalista. Tudo bem? Oi, Laura. Oi para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Para mim é um prazer estar aqui. Mesmo aqueles que eu ainda não conheço, mas é um prazer já estar aqui conversando com vocês. Como que aconteceu a carreira de jornalista na sua vida? Bom, para ser jornalista eu gosto mais de ficar do lado daí, não gosto muito de ficar daqui. Mas desde criança eu sempre tive essa pretensão, vamos assim dizer. Minha mãe brinca muito. Eu sou filha única e desde os 2 anos de idade minha mãe já me filmava com aquelas câmeras antigas de fitas e tal. E eu sempre estava ali com alguma coisa imitando o microfone, perguntando para as pessoas, brincando, como se diz, cantarolando e apresentando o jornal. E tinha muito uma questão de proximidade da minha família que falava que minha avó parecia muito a Fátima Bernardes. Então era muito aquilo ali, nossa, eu quero ser igual a ela e tal. E eu já tenho o nome da minha avó, então era muito isso. E um sonho desde criança mesmo que eu consegui realizar e isso me torna muito feliz e realizada, de fato. Quais os desafios encontrados na sua profissão atualmente? Bom, eu acho que os desafios eles são inerentes a qualquer coisa que você for fazer na vida. E aquilo você tem que colocar numa balança dos desafios e dos sabores, né, de fazer algo. Então, assim, entre nessa balança os desafios eles são menores do que os prazeres, vamos assim dizer. Mas creio que, como a maioria das profissões, seria questão de remuneração, questão financeira mesmo se falando, em que eu acredito muito nas questões do estudo, em onde que você dedica tantos anos para exercer algo e isso deveria ser mais bem remunerado mesmo no mercado de modo geral para se falar. Então você tem uma graduação de 4 anos, você tem um mestrado de mais 2 anos, você tem uma pós-graduação de mais 1 ano e o doutorado, que são 4 anos, que eu ainda estou fazendo, né? E aí você tem tudo isso, mas isso não tem esse retorno, vamos assim dizer, mercantilmente falando. Como que a pandemia afetou sua profissão ou ela não afetou? Com toda certeza, todas as profissões foram afetadas. Além, eu acho que o maior afeto que a gente tem, obviamente, é a vida e as vidas que foram perdidas de modo geral. Mas falando de modo geral da comunicação que a gente tem hoje, devido à própria economia ter uma falência, houve-se uma falência também dos meios de comunicação, em que eles derivam e precisam daquilo quesito do capital mercantil de publicidade, vamos assim dizer. Então, hoje se prioriza a comida do que a propaganda. Então, isso de fato surtiu um efeito de modo geral nos meios de comunicação. O que é o jornalismo para você? A minha vida, o meu sonho, o que dá sentido, que faz eu respirar. A melhor coisa, é o que mais dá prazer na vida, é o jornalismo. Como que é a rotina de um jornalista? Depende da situação. Assim, de modo geral, a gente pode falar que a gente tem o jornalista de assessoria de imprensa, o jornalista que trabalha na agência de comunicação, o jornalista de televisão, mas dentro da televisão você tem aquele que faz a produção, você tem o que é o editor, você tem que é o repórter cinematográfico, o repórter mesmo na rua, a apresentadora. Então você tem diversos cargos dentro dessa realidade. Dentro dessa área de telejornalismo, eu brinco que eu passei desde a parte de estágio até a direção geral de uma televisão. Então, todo esse processo a gente conhece e tem seus desafios. Já trabalhei de madrugada, cobrindo reportagens e fatos na rua de ter que acordar 3 horas da madrugada para você estar ali dentro de uma delegacia. E também já fui dormir 2, 3 horas da madrugada cobrindo ou apresentando algum fato, algum desenrolar. Então, os desafios e a rotina, eu acho que é isso que chama muita atenção. Não existe uma rotina, não é aquele negócio de você ficar sentado aqui numa mesa de escritório todo dia. Isso que sempre me fascinou. Não existe uma rotina fixa. Existe você ser jornalista e cada dia é um dia diferente na sua vida. O jornalismo é realmente imparcial? Todo jornalismo é imparcial. Quem te contrata é parcial. É isso que a gente brinca muito. Então, depende muito. Se você é jornalista, você vai ser contratado por uma fábrica de calçados. Você, obviamente, tem que falar tudo de melhor daquele calçado que existe ali. Agora, dentro dos meios de comunicação, a gente não pode ser hipócrita e falar que não existe interesse. Existem interesses de todos os lados. Agora, é papel e dever ético e até deontológico do próprio jornalismo, que é a questão da moral e tudo mais, do jornalismo, você levar a informação, levando a notícia dos 2 lados, aquilo que existe de um lado e de outro, ouvindo os 2 lados, e você levando aquilo. Aí você tem no jornalismo o emissor e você tem o receptor. Cabe aquele receptor, a quem recebe a informação, fazer as suas interpretações, por isso que é tão importante a interpretação de texto na vida. Então cabe ao receptor interpretar aquilo e tirar o papel dele e falar se é parcial ou se é imparcial. Mas, eticamente falando, e no seu
seu juramento de profissão, o jornalismo, ele é imparcial. Agora, a gente vive num mundo capitalista, quem te contrata e depende de tudo. Muito obrigada, Maria Emília. Você quer deixar algum recadinho pro pessoal? Primeiramente, agradecer o convite. Muito obrigada a você. Laura já é uma pessoa que eu já admiro há um bom tempo, que eu já conheci quando vim pra cá. E quero agradecer também todo mundo que nos prestigiou, nos viu, nos ouviu. E deixar também, quem quiser saber, perguntar alguma coisa, deixo todos os meus canais disponíveis também para conversar, trocar essas experiências, né? Porque às vezes a gente não tem essa realidade do que é o outro lado, a não ser quando você sente na pele mesmo. Por isso que é tão importante a comunicação e a conversa. Sem comunicação o mundo não existe. Entendam isso de fato e sem educação principalmente. Então podem perguntar tanto das questões inerentes à profissão, quanto as questões inerentes à profissão de professora, que também eu sou professora, né? Então tudo isso vocês podem perguntar à vontade. Deixo aí. Muito obrigada de coração pelo convite. Parabéns. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Maria Emília, pode seguir ela nas redes sociais. Vou deixar de modo geral, acho que é o Instagram, em qualquer outra rede, se você quiser me procurar, @Emília Duarte. Maria Emília Duarte tá aí, então o que vocês precisarem, tamo junto.